Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia no nome de Jesus. Mais um final de semana falando das coisas do Senhor. E hoje eu queria dizer para vocês o que eu e a Lucia, a Débora, a Dani conversamos essa semana. Nós conversamos sobre ir ou não ir na igreja. Então é isso que eu queria falar com vocês. Eu queria falar sobre ir ou não ir na igreja, mas antes de falar sobre isso, da nossa conversa em família que nós tivemos, e os nossos genros estavam ouvindo, o Brian e o André, depois da conversa eu terminei, eu estou sozinho aqui na Holanda, que eles estão todos lá em Madrid, e eu fui orar, falei, Senhor, como eu posso orientar a minha família, como eu posso orientar as pessoas que me vejam, me veem pelo Facebook, pelo Instagram, sobre isso, sobre ir ou não ir na igreja. Ele falou, antes de qualquer coisa, deixa eu falar com você, Renato, sobre a minha igreja. Ok? Então é isso que Jesus quer falar primeiro com a gente. Então vão ser dois vídeos. Um vídeo sobre esse primeiro, ou seja, onde Jesus vai nos falar sobre a igreja dele, e o outro vídeo sobre ir ou não ir na igreja ou em qual igreja. Ok? Então Jesus tem uma igreja. Essa igreja, ela está baseada num princípio, foi o princípio que Jesus falou para Pedro, ou seja, Jesus perguntou para Pedro quem era ele, o que diziam as pessoas, e Pedro falou, olha, Jesus, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E ele disse, Pedro, que bom, isso não foi te revelado nem pela carne, nem pelo sangue, mas foi revelado pelo meu Espírito. O que significa isso? Significa que Jesus é o Cristo, nós falamos Jesus Cristo. O Cristo é o ungido de Deus, o ungido é aquele escolhido por Deus. Então a primeira coisa para entender é que Jesus tem uma igreja, e ela está baseada aqui na igreja, o único ungido fundamental, principal da igreja é quem? O pastor? Não, é Jesus. Então, o ungido da igreja, o Cristo é Jesus. E outra coisa, o Filho do Deus vivo. Por quê? Jesus é Deus conosco. Então, Jesus, Deus conosco, ungido, Cristo, Jesus Cristo, Deus conosco, ungido hoje aqui é Jesus. Então, a igreja de Jesus é uma igreja no qual ele é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Por quê? Porque foi revelado pelo Espírito a Pedro. Ou seja, não adianta você estar numa igreja na qual a igreja Jesus não é o cabeça, mas tem artistas, existem coaches, existem pessoas que querem aparecer, ministros de louvores, pessoas que querem... Não. Cristo é Jesus Cristo, o cabeça da igreja, o ungido de Deus. Ele é a pedra angular. Jesus hoje, para nós, ele é o Espírito de Deus falando conosco. O homem na igreja revelada pela carne é o centro. Na igreja revelada pela carne, o homem é o principal. É por isso que houve uma divisão. Algumas igrejas têm a Pedro como sendo a pedra, não Jesus Cristo como sendo a pedra. Então, Jesus fez uma analogia que Pedro significava pedra e falou sobre essa pedra, não sobre Pedro, mas sobre a pedra. A revelação que ele fez, ele vai edificar a igreja. E aí dividiu uma igreja que é do homem e uma igreja que é de Deus. Então, não quero falar da igreja do homem, quero falar da igreja de Jesus, porque ele falou, fale da minha igreja. E é isso que eu quero falar. A minha igreja de Jesus, ela está reunida no meu nome. Ela não se preocupa com o número de pessoas. A primeira coisa que você tem que entender é que a igreja de Jesus, ela não se preocupa com o número de pessoas, ela se preocupa onde estão 2 ou 3, Jesus diz, aí eu estarei. E ele diz assim, eu me faço presente, onde 2 ou 3 estão reunidos, eu me faço presente. E eu busco o quê? Eu busco muita gente? Não, eu busco adoradores, eu não busco religiosos, eu busco pessoas que me adoram em espírito e em verdade. E ele diz, a minha igreja está reunida no meu nome, não é num templo, sabe por quê? Disse Jesus, o templo que eu quero que a minha igreja esteja reunida é o templo, é o seu coração. Eu quero estar reunido dentro de você, no seu coração. Por isso que ele não está preocupado com templos. Tem tanta gente buscando igrejas, querendo inaugurar templos grandes. Jesus não está preocupado com isso. A igreja do passado de Jesus se reunia em casa. Você pode se reunir como igreja em qualquer lugar. Numa reunião como nós estamos fazendo aqui pela internet. Você pode se reunir na praia, você pode se reunir na casa de uma família. O importante é o seu coração. Você está ligado na igreja do Senhor. A igreja do Senhor tem uma ligação entre o céu e a terra. É uma ligação onde há uma ligação entre nós aqui na terra com o Espírito de Deus e o Espírito de Deus conosco. E o Jesus disse, na minha igreja existe, presta atenção, um só Senhor. Não dá para ter 2 senhores, não dá para ter um artista pregando e pregando a Jesus, não.
Há um só Senhor. Na minha igreja há um só corpo. Não pode haver divisão no corpo, não pode haver divisão na igreja de Jesus Cristo. Há uma só fé. Não dá para ter fés diferentes. A fé é bíblica. A Bíblia toda e toda a Bíblia. Não dá para dividir com doutrinas que só oram em línguas, doutrinas que... Não, isso é todo bobagem. Uma só fé e um só batismo, que é o batismo com o Espírito Santo de Deus. E ele diz, a minha igreja, ela tem algumas características, e é isso que ele quer falar conosco. A minha igreja tem um líder. Sim, a minha igreja tem um líder. Nessa igreja, que Deus diz que tem um líder, que Jesus fala, na minha igreja tem um líder, ele tem apóstolos na mesma igreja, ele tem profetas, ele tem evangelistas, ele tem pastores, ele tem mestres. Ou seja, uma igreja que você frequenta, onde só tem uma pessoa, e essa pessoa quer se fazer de tudo, ela quer ser o apóstolo, ela quer ser o profeta, ela quer ser o evangelista, ela quer ser o mestre, ela quer ser o pastor. Errado. Há muito tempo atrás, o pastor Segundo da Espanha me deu um livro para eu ler que chamava-se A Ausência dos Dons. E ela diz que o pior problema da igreja é quando não tem os dons que edificam os ministérios. Uma igreja é constituída de um líder e é constituída de dons. Dons são ocupações dos líderes da igreja. Um líder, um cabeça, uma liderança na qual encontramos apóstolos, encontramos profetas, encontramos evangelistas, encontramos pastores, encontramos mestres. Essa é a igreja de Jesus. E nessa igreja de Jesus, além da parte que cuida da igreja de Jesus, nós temos as pessoas que são os membros do corpo. É um só corpo. E nesse corpo nós temos os membros, nós temos os servos, nós temos os filhos que saíram de casa, nós temos as pessoas, os fortes, nós temos os fracos, nós temos os santos, nós temos os pecadores. Então a igreja do Senhor é constituída de um corpo com vários membros e é constituída de uma liderança de um líder junto com outras pessoas que formam um grupo para dar a direção da voz de Jesus para nós, para nos edificar como pessoas. E Jesus diz assim, na minha igreja existe ordem e paz. Na minha igreja existe reconciliação pessoal e reconciliação espiritual. Na minha igreja há amizade e amor. Na minha igreja há compreensão e orientação. Na minha igreja há edificação, há restauração. Na minha igreja há libertação. Na minha igreja há aceitação. Na minha igreja existe cura. Na minha igreja existe milagres. Na minha igreja existe conversão. Ou seja, a minha igreja é um refúgio. E o que busca a minha igreja, disse Jesus? A minha igreja busca o quê? Busca ser o fundamento da verdade. Nós estamos passando num momento onde não existe verdade. As verdades estão aparecendo no mundo de uma maneira brutal. E Jesus quer, a minha igreja deve buscar, a minha igreja busca ser o fundamento da verdade. A minha igreja busca levar as pessoas a atingir a santidade espiritual. A minha igreja busca obter uma unidade de fé em mim, disse Jesus. A minha igreja busca a maturidade espiritual, ter crentes maduros, não crentes levados para qualquer vento de doutrina. A minha igreja busca o perdido, aqueles que estão fora da igreja. A minha igreja busca testificar uma esperança futura. A minha igreja não cuida de si mesmo, disse Jesus. A minha igreja não busca dominar as pessoas com regras, com pode, não pode. A minha igreja cuida dos membros como se eles fossem ovelhas. A minha igreja fortalece os fracos, a minha igreja cura os feridos, disse Jesus, a minha igreja procura os perdidos, a minha igreja traz de volta aqueles que saíram. A minha igreja resgata os perdidos da mão de Satanás. A minha igreja fortalece alimento e segurança pela minha palavra. A minha igreja não deixa haver diferença entre privilegiados e escolhidos no meu membro. A minha igreja protege de intrusos. A minha igreja dá a conhecer a minha voz para os meus filhos. Que forte, não? E Jesus continua falando, eu dou a minha igreja, eu dou a presença do meu Espírito, eu estou ali, eu me faço presente, 2 ou 3, eu estou ali, eu dou poder e autoridade no meu nome, eu dou dons a todos aqueles que frequentam a minha igreja, eu dou paz e tranquilidade de Jesus, eu dou poder de vocês no meu nome ligarem no céu, será ligado na terra, o que será ligado na terra será ligado no céu, o que vocês desligarem aqui na terra será desligado no céu. Essa é a minha igreja, essa é a igreja que fala do meu nome. Uau! Então, antes da gente falar ir ou não ir na igreja, Deus pediu, através do seu Santo Espírito, para que eu te mostrasse qual é a igreja de Jesus. Então, saiba, Jesus tem uma igreja, que a gente tem a capacidade de ir à igreja,
se congregar na igreja, mas na igreja de Jesus. Que você possa entender e veja o segundo vídeo que eu vou pôr durante a semana, ir ou não ir na igreja, parte 2. Deus te abençoe. Se gostou, passa para frente e vamos ver se nós realmente estamos, queremos e buscamos a igreja de Jesus. Deus te abençoe.